Amém. Gente, é só um aviso antes de passar para a parte da mensagem. Lembrando que no próximo domingo nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Vai ser o segundo domingo desde que nós iniciamos esse período de quarentena e nós vamos estar celebrando a Ceia do Senhor nas nossas casas. Esse tem sido um momento, para mim, muito especial. Né? Pensar que nós estamos revivendo aquilo que os discípulos passaram, né, nas suas casas, sem ter que estar todos juntos no templo. Mas aqueles que têm oportunidade, sim, mas os outros nas suas casas. E aí você lembre durante essa semana de comprar o seu suco de uva, né, reservar um pedaço de pão e aí prepara aquela mesa, né, bem bonita para que nós possamos juntos celebrar, trazer à memória aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Mas acima de tudo a sua morte e a sua ressurreição, que trouxe vida para nos salvar. E agora eu queria passar a palavra para aquele que vai nos trazer a reflexão dessa noite. Né? Pedrinho vai dar o lugar aqui e eu queria chamar para estar conosco aqui Pastor Jades. Pastor Jades é amigo nosso de longa caminhada, certamente você, pelo menos o pessoal da nossa igreja o conhece, né? Então eu resolvi convidá-lo. Ele está devidamente em quarentena também. Sim. Né? Por isso que ele está aí sem máscara, está com os devidos cuidados aqui de desinfecção, de álcool gel, aquele negócio todo. Então eu agradeço a Deus pela vida dele, né, de poder estar até nesse momento de afastamento, mas nós estamos juntos, né, aqui na nossa casa e trazer essa palavra para cada um de nós, para poder matar a saudade, né, e você ter a oportunidade de ouvir mais alguém, né, além de mim, tá bom? Então agradeço a Deus pela vida do amigo Zé, né, e pedir que o Senhor que fale através da vida dele para cada um de nós, tá bom? Vamos orar então mais uma vez, pedindo a Deus que nos fale e que use a nossa vida, a vida dele nesse momento. Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade de, nesse momento, podermos parar para ouvir a tua palavra, Pai. Te agradeço pela vida do pastor Jades, de tê-lo aqui conosco, pedindo que, mais uma vez, ele seja usado por ti para nos trazer uma palavra nesse momento, para poder chegar à casa de cada irmão que está conectado nessa noite, e pedindo também que hoje nossos recursos tecnológicos continuem funcionando para que a mensagem possa chegar de forma clara também em cada um de nós. Louvamos por tudo isso e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, eu estou muito feliz aqui, honrado mais uma vez de voltar aqui, estar com vocês, né? A gente se encontrar, ainda que seja o lugar seja diferente, né? Mas a gente poder se encontrar e eu poder participar dessa celebração que é o aniversário de mais um ano dessa igreja. Ano passado eu acho que a gente chegou acho que um dia a gente ainda conseguiu chegar, conseguimos participar. E como a gente tem agradecido a Deus por aquilo que a gente tem visto, né, Deus fazer através da vida dos irmãos, né? Sobre não só como Deus tem usado os irmãos e tem abençoado os irmãos na comunhão uns com os outros, mas como Deus tem usado os irmãos para abençoar as outras pessoas ali naquele bairro, né? E é isso que Deus espera da gente. Deus espera que nós sejamos sinais do seu reino, onde quer que nós estejamos. E a igreja fazendo isso juntos, ela ao mesmo tempo anuncia e dá testemunho da vida cristã, do que é cuidar, do que é ser instrumento de cuidado de Deus. Então, pensando nisso, quando o pastor Paulinho falou comigo sobre esse aniversário, eu lembrei de uma passagem, que é uma passagem logo após a ressurreição de Lázaro. Eu queria convidar você a você poder abrir sua Bíblia aí em João capítulo 11, do verso 45 ao 57. João 11, do 45 ao 57. E a palavra diz assim: muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e dos fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles.
Aí está este homem realizando muitos sinais milagrosos. Se nós o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo do que perecer toda a nação? Então, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo só. E daquele dia em diante resolveram matar Jesus. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, e ao invés disso se retirou para a região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: será que ele virá? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudessem prender. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por essa igreja, que o Senhor continue multiplicando, Senhor, esse coração servidor, disponível e compromissado com o Senhor. Muito obrigado por esse tempo, apesar desses momentos difíceis que nós temos vivido, o Senhor tem derramado da tua provisão sobre o teu povo e usado o teu povo para levar provisão àqueles que ainda não te conhecem. Nós agradecemos ao Senhor por isso e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu pensei nesse texto e esse texto tocou muito no meu coração, porque ele é um desafio sobre o tipo de igreja que nós queremos ser. Nós, discípulos de Jesus, igreja de Jesus, a gente é sempre desafiado a ser uma igreja que se parece com Jesus. E aqui, nesse texto, a gente tem uma polarização de dois tipos de grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que a gente vê aqui está no verso 45, que diz que esse grupo, vendo o que Jesus fez, creu naquilo que Jesus havia feito. O que é que Jesus havia feito aqui? Jesus havia ressuscitado Lázaro. E o que Jesus operou na vida de Lázaro é o que Jesus opera na minha e na sua vida. Ele traz a gente da morte para a vida. A Bíblia diz que quando a gente estava morto em nossos delitos e pecados, Jesus veio e morreu por nós. E textos distintos e em livros distintos mostram que Jesus fez isso mesmo a gente ainda sendo pecador. Então, do mesmo jeito que Jesus ressuscitou Lázaro, que Lázaro era um homem morto, Lázaro era um homem que não tinha vida mais. Eu não sei se você gosta, tem uma série que o pessoal assiste muito aí, que é a série Walking Dead. Essa série é uma série que pega essa carona nessa onda de zumbis aí, né? O que é um zumbi? Um zumbi é um ser humano que não está vivo, porque ele não tem consciência, mas também que não está completamente morto, porque ele está se mexendo. O zumbi é isso, é algo que está andando, mas que não tem consciência e que, portanto, ele nem é um todo vivo, nem é um todo morto. Jesus fez isso com a gente. Jesus fez o que ele fez com Lázaro. Nós éramos como zumbis. A Bíblia diz que a gente estava completamente morto antes de encontrar com Jesus. A gente estava morto. Na verdade, a gente nasce assim. A gente nasce morto. Se no nosso percurso de caminhada de vida a gente não encontrar com Jesus no meio do caminho, a gente vai continuar morto. Então, o que é que Jesus fez com Lázaro? Jesus encontrou com Lázaro morto. Lázaro estava morto. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, essa não é a primeira vez que elas encontram com Jesus, a gente sabe disso, né? Elas vêm até Jesus e Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Então, no verso 45, quando a gente lê que pessoas viram isso e creram no que Jesus fez, isso primeiro é um desafio para mim e para você. Por quê?
Porque se Jesus entrou na nossa vida, se no nosso percurso de história Jesus entrou nela, é preciso que haja na nossa vida uma diferença de quem estava morto para quem agora está vivo. Algo tem que mudar. Há uma transformação evidente ali. Do mesmo jeito que Lázaro entrou naquele sepulcro carregado e morto, inerte, Lázaro sai por conta própria, completamente vivo. Assim é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus precisa mudar radicalmente a maneira como a gente existe. Então o texto diz que alguns judeus vindo visitar Maria, porque Lázaro tinha morrido, eles tinham vindo visitar Maria para lhe dar as condolências, porque Lázaro tinha morrido. E aí eles veem que Lázaro ressuscitou e passaram a crer. Irmãos e irmãs, eu não posso deixar de pensar, quando eu leio esse texto, que pessoas que vão olhar a nossa vida, a nossa transição entre quem era morto e quem era vivo, também não vão passar a crer em Jesus. Assim como esses judeus, ó, povo difícil, duro o coração, né? Passaram a crer em Jesus por causa da mudança que foi operada na vida de Lázaro, que estava morto e passou a viver. Pessoas também podem testemunhar daquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, quando nós estávamos mortos e passamos a viver. É muito comum, e às vezes a gente se apega muito a histórias de pessoas que eram ex alguma coisa. Então vamos trazer tal fulano, e fulano é ex-traficante, ele é ex não sei o quê, não houve uma mudança radical. Na verdade, a mudança radical ela precisa acontecer na vida de todos nós, porque a gente estava morto. Então, irmão, o desafio do texto aqui é a gente se perguntar se, em primeiro lugar, esse encontro com Jesus promoveu essa transformação na vida da gente. O encontro com Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, promoveu essa mudança radical. Olha, fulano era uma pessoa antes de Jesus, ele é outra pessoa depois de Jesus. E é claro que essa mudança é uma mudança que vem na vida, né? A gente não muda como quem aperta num botão e acendeu a luz ou apagou a luz. A gente vai mudando na vida. Deus vai transformando. A Bíblia diz que Deus transforma a gente de glória em glória, de pouquinho. E graças a Deus por isso. Porque quando eu olho para trás para a minha vida, eu vejo que tem coisa que Jesus operou. E eu digo, oh, graças a Deus, glória a Deus. Quem me conhece sabe, né? Dileana está fazendo aqui, eu sei. Aqui vocês não estão vendo, mas ela está fazendo. E outras coisas na minha vida ainda estão em mudança. Mas mudança para a vida é uma coisa que acontece na vida do crente, até o dia da volta de Jesus. Romanos 8, 29. Logo depois daquele texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de que se tornem a semelhança do Filho primogênito do Pai. Ou seja, Jesus vai transformando, Ele vai vivificando a gente vai deixando a morte para trás. Você já percebeu Lázaro? A morte vai ficando para trás de Lázaro. O sepulcro vai ficando para trás de Lázaro. E Lázaro vai em outra direção. Então, esse é o primeiro destaque aqui do texto para a vida da gente. Os outros precisam olhar para a gente e perceber que no nosso encontro com Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Que isso operou uma transformação na nossa mente, na nossa história. Tudo ainda não mudou, mas alguma coisa mudou. Então, a primeira coisa aqui é perceber como a ação de Jesus é assim, como Jesus vem para conceder vida. E aí João faz um recorte. De um lado tem Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, Palavra encarnada, aquele que era desde o princípio encarnado, aquele que é a luz, aquele que é a água da vida, aquele que é o pão do céu, aquele que é Deus, porque ele até ressuscitado dos mortos ele pode fazer isso. E do outro lado, a gente tem dois grupos que não se uniam nunca, que é o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. Esses grupos não se juntavam para nada, porque eles tinham dissonâncias quanto a essas questões. Então eles se juntam aqui no Sinédrio contra Jesus. Então de um lado a gente tem Jesus que traz vida, que ele traz Lázaro para a vida, e do outro lado a gente tem um grupo que diz conhecer a Deus, mas que quer matar alguém. Veja que dissonância. Você tem do lado Jesus que traz a vida, e os discípulos de Jesus precisam trazer vida, e do outro lado você tem um grupo que a primeira reunião do grupo aqui é para tramar contra alguém. Irmãos, como isso é desafiador para mim e para você.
essa aliança aqui que é feita pelos fariseus e os saduceus, essa aliança que eles têm aqui, é uma aliança para o mal. E eu e você precisamos a gente sempre pensar as nossas alianças, as nossas parcerias, os nossos encontros, as nossas conversas, qual é o objetivo delas? Para Jesus o objetivo era sempre vida. Para esse grupo religioso aqui, o objetivo nessa hora foi morte. Eu não sei se o pastor Paulinho fez isso aqui na igreja. Eu acho que fez, a história do mendigo. Tu fez, aqui? Pois é, o Zé fez isso lá na igreja. Também esse negócio é um negócio que mexe muito com a gente. E que põe a gente para pensar. Sabe por quê? Porque o que é que acontece com esse grupo de fariseus, esse grupo aqui do Sinédrio? Ele não só planeja a morte de Jesus, como depois ele também passa a controlar a cidade, dizendo o seguinte: e se alguém souber onde ele está, diga para a gente que ele vai ser preso. Ou seja, eles nem promovem as pessoas chegarem à vida, chegarem a Deus, se aproximarem de Deus, como eles também promovem distanciamento. Irmãos, a gente como igreja de Jesus, a gente precisa se perguntar isso. A gente precisa se perguntar se nós somos instrumentos de vida ou se nós somos instrumentos de afastamento das pessoas de Deus. É isso que tem a ver com a história do mendigo. Talvez, como eu, você tenha sido criado na igreja, tenha sido criado com uma família no Evangelho. Como é bom isso? Como é uma bênção nascer numa família em que você escuta a palavra de Deus desde cedo. Como é bom poder participar da comunhão enquanto igreja. Mas às vezes a gente está tão comprometido com esse grupo, com a nossa igreja, com o nosso espaço, com as pessoas que são aquela nossa patota, né? Patota no ponto de vista do coração, afetivo, que às vezes as outras pessoas que são de fora não conseguem chegar. Esse olhar para dentro foi que impediu os fariseus e os saduceus enxergarem o que a obra que o Espírito Santo estava fazendo através de Jesus. Quantas vezes pessoas não entraram nas nossas reuniões e nos nossos espaços, e eu não posso falar por você, mas eu posso falar por mim, e talvez a gente tenha pensado assim: rapaz, esse cara vai fazer tumulto. Quantos bêbados, quantas pessoas que nós achamos que não são merecedores, talvez se a gente não tivesse cuidado, a gente afastou essas pessoas de Deus. Recentemente eu estava pensando sobre um senhor que vez por outra aparece lá na igreja. E ele quando vai dele. E aí acontece aquela coisa, a gente está falando, e aí ele fala na hora do culto e tal. E se a gente olhar para um tempo atrás, era bem comum a gente perceber o seguinte: tira o cara porque o cara está atrapalhando o culto. E aí, semana retrasada, eu estava pensando nisso. Quando a pessoa bebe, ela revela o que está lá no profundo dele. Então, se ele é um pai que nunca disse para o filho que amou, às vezes, quando ele bebe, ele diz com a maior facilidade do mundo. Isso a gente chama em psicologia de esgarçar os filtros. A gente esgarça o filtro que a gente tem e ele revela quem a gente é. Aí eu pergunto, irmão, se um bêbado não vai à igreja normalmente, se uma pessoa não vai à igreja normalmente, mas quando ele vai bêbado, ele vai por quê? Talvez porque, na verdade, ele sempre quis ir. E a pergunta que eu e você precisamos fazer, à luz desse texto que a gente leu aqui, é se nós seremos uma igreja que conduz a vida, da morte para a vida, como Jesus fez com Lázaro, pegar na mão dessa pessoa e conduzir essa pessoa para a vida, ou se nós vamos adotar a postura que o grupo de fariseus e saduceus adotou, que ao invés de ser um grupo que traz a vida, ser um grupo que promove a morte. Eu tenho pensado muito à luz desse texto de João, como a gente precisa perceber que nós não somos donos do caminho, nós não somos donos da igreja a ponto de dizer quem pode estar no mesmo ambiente que nós ou não. É claro que a gente pode ajudar, né, na questão da ordem, de ordenar as coisas, de ajudar e essa coisa toda. Mas é diferente ajudar e conduzir a vida do que rejeitar. Então eu entendo que para nós igreja, tanto
para a IBVJ, quanto para qualquer outra igreja de Jesus, o desafio para nós é sermos como Jesus, alguém que é instrumento de vida para outro. Alguém que conduz pessoas que antes estavam mortas nos seus delitos e pecados e agora passam a experimentar a vida, inclusive através do testemunho do que Deus tem operado na minha vida e na sua vida também. Eu continuo pensando que os maiores desafios que a gente tem para ser instrumento dessa vida, para a vida de outras pessoas, é de fato a gente perceber que nós não somos donos da igreja de Cristo. É de fato a gente perceber que nós não somos melhores do que aquelas pessoas. A Bíblia fala do texto do fariseu e do publicano. E Jesus ilustra esse texto. Ele ilustra esse texto e o início desse texto diz que Jesus contou uma parábola para aqueles que se achavam melhores do que o outro. O texto, o tópico do texto fala sobre isso. E esse texto conta a história então de duas pessoas que chegam ao templo para orar. Um é um fariseu, e esse fariseu, como esse do grupo aqui que estava no Sinédrio, diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como fulano, eu não sou como esse pecador que faz isso, que faz aquilo outro, porque eu faço isso, porque eu dou o dízimo, porque parará, obrigado porque eu não sou assim. E aí é interessante que depois de narrar a história desse camarada que parece ser bem altivo, o texto vai, a câmera, o zoom, vai para esse cara que está lá no cantinho, olhando para baixo e batendo no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. O final do texto diz que esse cara que se reconheceu pecador saiu do templo justificado. Você sabe que a palavra justificação é bem usada por Paulo, principalmente no capítulo 3 de Romanos. Ela narra de que quem nós somos hoje não tem a ver com o nosso mérito. Que nós somos justificados pelo mérito de Jesus na cruz. E isso precisa nos fazer pensar de que o fato de nos reunirmos como igreja, das nossas reuniões, dos nossos encontros, dos nossos programas, dos nossos eventos, a disposição em se perceber como uma outra pessoa, como o publicano, como o bêbado, como a profissional do sexo, como uma pessoa que às vezes eu e você fazemos as escalas e colocamos como uma pessoa em segunda categoria, é uma pessoa tanto quanto eu e você. Porque nós não somos donos do caminho. E os fariseus, então, os saduceus, eles se reúnem. Você sabe que convocar o Sinédrio era uma coisa muito difícil. Porque para o Sinédrio legislar em relação à falta contra a religião, convocar o Sinédrio, ainda mais com esses dois grupos, rapaz, tem que ser muita, desculpa a expressão, capetagem para isso acontecer. Tem que ser um negócio do capeta para o negócio acontecer. E aí eles não creem em Jesus, um grupo creu, naquilo que Jesus tinha feito, eles não creem. Eles se reúnem para tramar o mal, e eles não só não facilitam as pessoas experimentarem vida, como eles dificultam isso. Sabe que Jesus também fala sobre isso? Jesus diz em relação às crianças que se alguém fizer uma dos seus pequeninos tropeçar, era melhor que não tivesse nascido. Há um outro texto paralelo também nos evangelhos que diz que era melhor que tivesse amarrado uma corda na cabeça com uma pedra e lançado no mar, ou no rio, no mar, não lembro, na água. E por que Jesus diz isso? Porque Jesus, no seu ministério inteiro, irmãos, ele tenta evidenciar, ele evidencia, né? Quem tenta é a gente. Ele evidencia que nós somos convocados para reconciliar com Deus. Nós somos chamados a sermos instrumentos de reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5, 20. Somos embaixadores de Cristo, como se por nosso intermédio Ele mesmo rogasse. O embaixador é alguém que representa, né,
o outro que é embaixador sabe, né? Aquele que representa o seu rei em outra nação. E aí, como esse instrumento de pegar na mão dessa pessoa e conduzir a reconciliar essa pessoa com Deus. A irmã Márcia está dizendo aqui, né, que a aprovação veio para todo mundo, para pobre, para rico, para novo, para velho, para temer a Deus. Talvez, irmã Márcia, para a gente também perceber que nós somos iguais. Talvez seja para a gente perceber aquilo que Eclesiastes diz, que a nossa vida é um vapor, que o sol nasce para justos e injustos, para aqueles que são honestos e para os que são desonestos. Por isso, Deus não ama só a nós que somos igreja sua, que já cremos na sua palavra. Nós somos igreja do Senhor e somos amados por Ele, mas a Bíblia diz no seu versículo áureo que Deus amou o mundo todo. Deus ama a mim e a você que somos igreja, que inclusive estamos nos reunindo agora, mas Deus também ama o camarada que está lá no Covid, lá em cima da mesa, e que ele passou a vida toda roubando, enganando, traficando. Deus também ama ele. Deus quer que ele saia da morte para a vida, por isso que ele enviou Jesus. E talvez eu e você, a gente precisa compreender qual é a nossa parte nesse tempo de epidemia, irmãos. Como nós podemos ser instrumentos da morte para a vida de outras pessoas completamente sem esperança, gente, sem esperança nenhuma. Então, que o nosso coração, que a nossa vida se pareça com o ministério de Jesus. Exatamente, irmã, mesmo assim, não faz acepção de pessoas, né? Pedro, né? Lá no livro de Atos. E a gente percebe que é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou, a igreja dele, para a gente ser instrumento de vida para a vida das pessoas. Para a gente não atrapalhar o que Deus quer fazer. Para a gente não ser pedra de tropeço. Porque, desculpa, irmãos, só tem duas pedras. Ou é pedra de edificação ou é pedra de tropeço. Você sabe o que é pedra de tropeço? A expressão pedra de tropeço, ela era utilizada quando uma pedra do piso se soltava. Então havia os locais de reunião pública. Então quando uma pedra solta do piso, sabe quando uma cerâmica solta da sua casa? Aí a ponta da cerâmica subiu, a cerâmica subiu um pouquinho, e aí a ponta da pedra fica ali. E porque aquela ponta da pedra não estava bem ajustada, porque ela não estava da maneira que queria estar, ao invés de servir para conduzir, ela serviu para fazer tropeçar. Então o desafio do texto para mim e para você é que nós sejamos cada vez mais igreja do Senhor que conduz a vida. Igreja do Senhor que conduz pessoas que estavam mortas como nós, a vida que há em Cristo Jesus. Pessoas que são testemunhos vivos da mudança que Deus pode operar na vida de qualquer pessoa. Essa semana teve um irmão novo lá na igreja, que está com a gente faz um ano. E aí ele tomou decisão, a gente estava conversando. Ele disse assim: pastor, eu não dou para ser crente. Aí eu disse assim: eu também não dou não. Ele disse: como assim, pastor? Eu disse: eu também não dou não, só consigo ser crente por causa de Jesus. Então a proposta de Jesus é que a gente não consegue só. É por isso que ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo opera em nós, ele vai transformando em nós, um passo de cada vez, um pouco de cada vez, e a gente vai sendo transformado. Então só é possível ser crente pela ação do Espírito Santo. Só é possível ser transformado pela ação do Espírito Santo. Irmão, se alguém dissesse há 20 anos atrás que eu seria pastor, eu ia dar uma risada na cara dessa pessoa, ia dizer que essa pessoa é louca. Está delirando. Mas hoje eu continuo achando que não dá para ser pastor.
Só dá para ser pastor pela ação do Espírito Santo. Só dá para ser discípulo pela ação do Espírito Santo. Então Deus está convocando você para fazer algo nesse tempo. Ser um instrumento de vida, irmão, para alguém que está morto. Eu não estou falando só alguém que está no leito do hospital, não. Eu estou falando para alguém que nem está vivendo mais. Cada semana eu recebo gente pedindo para ser atendido. Pastor, o senhor pode me atender? Só nessa semana eu recebi 12 pessoas. 12 pessoas. Pastor, o senhor pode me atender? Olha, eu não sei você, mas olhe para o seu pastor aqui, porque o bicho está trabalhando mais que tudo na vida. Porque pense num tempo para a gente trabalhar esse tempo aqui. E Deus está me chamando também. Então eu quero encerrar aqui convidando você a perguntar a Deus: Senhor, quem eu preciso conduzir? Ser instrumento de condução à vida. Senhor, o que é que o Senhor espera de mim, sabe? Você tem um celular que faz ligação de vídeo. Talvez você possa ligar para alguém da igreja que você, talvez, sabe, faça uma ligação de vídeo, ligue, mande uma mensagem. Ser instrumento de vida. Compartilhe notícias de esperança. Está cheio de gente com transtorno de ansiedade aí, porque está vendo só notícia ruim. Morreu fulano, morreu Beltrano. Sabe? Seja instrumento de uma mensagem de esperança. A Bíblia diz que é preciso trazer à memória aquilo que dá esperança. E nós temos esperança, sabe por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Você já percebeu essa expressão? Eu já vi a expressão ser vencedor, mas como é que alguém é mais do que vencedor, se só vencedor importa? O que é que tem no que é mais do que vencedor? É o que a gente tem. Esperança. Que não tem a ver com hoje nem com amanhã. É a paz que excede todo entendimento. Então eu quero convidar você a gente orar agora. Quero orar com você por isso. Pelas coisas que Deus nos ensinou nesse culto aqui agora à noite, com as músicas, com os momentos de partilha, de oração e também com o texto da sua palavra. Senhor, eu oro essa noite agradecido ao Senhor pela tua palavra, porque ela nos conduz, porque ela nos exorta, e ela essa noite nos lembra que nós precisamos ser veículos de vida para outras pessoas. Que assim como Jesus foi um instrumento de ressurreição para Lázaro, inclusive ele disse que a gente ia fazer coisas muito maiores do que ele fez. Eu nem consegui entender ainda direito o que é isso. Mas eu quero orar por nós, Igreja do Senhor, para que nós de fato percebamos o tamanho da oportunidade que nós temos nesse tempo. Oportunidade de servir, oportunidade de orar com, de caminhar com as pessoas, que embora a gente não tenha a possibilidade de sair de onde nós estamos para estar andando por aí, mas nós temos a oportunidade de fazer uma ligação para alguém que a gente ainda não fez, de orar com alguém, de mandar uma porção da palavra de Deus, de compartilhar os vídeos no canal da igreja. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu essas ferramentas, para que a gente pudesse continuar a espalhar, para que olhando para esse testemunho da transformação da nossa, da igreja, que o Senhor tem operado, outras pessoas possam crer no Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por mais um ano dessa igreja, que o Senhor continue conduzindo essa igreja, sempre na direção da Tua vontade, revelada através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez foi muito bom estar aqui com vocês, viu?